Vem comigo explanar todos os bullying que eu sofria na época da escola? Bom, ontem tentaram me intimidar, né? Tive que apagar o vídeo aí por livre e espontânea pressão, mas divas não se deitam e tô aqui pra recontar a história e contar mais ainda. Bom, gente, a história de ontem foi a seguinte. Levanta a mão quem na época da escola sofria tanto bullying, mas não era assim bullying bobo, de xingamento, era bullying pesado, de agressão, de espalharem fotos de você, de humilharem mesmo, pesado, assim. Eu estudava no Colégio Albert Sabin, em São Paulo, capital. Eu estudei lá de 2008 a 2019, desde o primeiro aninho do infantil até quando eu me formei no terceiro ano do ensino médio. E quando eu estava no 8º ano, mais ou menos, do ensino fundamental, ia ter um Halloween famoso num condomínio que a maioria do grupo dos popularzinhos da minha escola moravam, que era o Lorian Boulevard. Era um condomínio ali perto do colégio. E tinha uma outra escola que o grupinho de popularzinhos dessa outra escola era amigo do grupinho de popularzinhos da minha escola. E nesse grupo dessa outra escola tinha uma menina que ela era muito cobiçada, assim, sabe? Todo mundo queria ser amiga dela, todos os meninos queriam ficar com ela na época, enfim. E aí, na época, existia o Kik, que era um aplicativo de mensagem, só que o pessoal usava pra coisa errada, assim, sabe? Pra criar fake, pra espalhar foto, né? Enfim. E aí eu tava bem de boa. Um dia, do nada, essa menina desse grupinho me chamou no Kik, querendo ser minha amiga, querendo conversar, tudo mais. A gente começou a conversar bastante, viramos amigas, assim, virtuais. E ela me chamou pra ir nesse Halloween que ia ter. E eu me senti, né? Eu me achei, falei assim, nossa, tô indo no condomínio do grupo dos popularzinhos, onde todo mundo vai estar. Se eu não posso ser amigo do grupinho dos popularzinhos da minha escola, né? Se eles fazem bullying comigo, eu vou ser amigo dessa outra menina dessa outra escola. Aí, ok, chegou o dia de ir, ela me passou o número do apartamento dela, tudo. E eu tava esperando, era uma sexta-feira, né? Que era sexta-feira de Halloween. Eu tava esperando minha mãe ir me buscar na escola pra me levar nesse condomínio. Eis que chega uma menina da minha escola, tava parada lá na portaria da escola. Eis que chega uma menina da minha escola, que era do grupinho dos popularzinhos, que fazia bullying comigo, né? Eles sempre fizeram, tá, gente? Esse é o meio do processo, uma história do meio do processo que eu tô contando. E aí essa menina perguntou aonde eu tava indo. Aí eu falei assim, tô indo no Lorian, tô indo na casa da fulana. Aí ela falou assim, eu também tô indo na casa da fulana. Você pode me dar uma carona? Aí eu falei assim, sim, posso. Minha mãe já tá chegando pra buscar a gente, então. Isso, gente, ela apareceu, foi ironia do destino ou não, tá? Vocês acreditam como vocês querem. Aí chegamos lá no condomínio, eu dei o apartamento que a menina, por mensagem, tinha me passado, né, a minha amiga. E, pasmem, não existia ninguém. O porteiro falou que não existia ninguém naquele apartamento com aquele nome, que ninguém com aquele nome morava lá. Aí eu virei pra menina que tava comigo e falei assim, uai, você não tá indo na casa dela também? Qual que é o apartamento dela? Aí ela deu o apartamento certo e o nome dela pro porteiro e ela foi liberada. Aí ela falou assim, não, mas não se preocupa, entra comigo, vamos subir lá com as meninas, não sei o que, tá todo mundo lá. Aí eu subi lá e tava todas as meninas lá querendo me bater. Era uma conta fake, tá, gente? Não era essa menina que tinha essa casa lá, era uma outra, que era da escola também, só que eu não sabia. E aí todas quiseram me bater, eu desci correndo pro condomínio, assim, desci do prédio. E aí todas elas vieram me bater, ela tinha uma que tinha 2 irmãs também, que quiseram vir me bater, e todo mundo quis vir me bater. Eu comecei a chorar, porque eu tava sozinha, porque eu tinha percebido a humilhação, né, que eu tava passando, que era tudo uma armadilha pra mim. Ou então pra eu chegar lá sozinha e não conseguir entrar, ficar frustrada. Aí eu comecei a chorar, liguei pra minha mãe veio me buscar. A história foi isso, gente. Aí tem uma outra história, que as meninas foram tão covardes que foi no ano seguinte, quando eu tava no 9º ano, esse mesmo grupo, tá, gente? Toda quinta-feira na minha escola tinha uma feira que a gente ia pra comer pastel, era toda quinta. Todo mundo saía da aula de manhã e ia pra lá. No meu caso, elas eram do grupinho, elas estudavam de manhã e eu estudava à tarde, então eu chegava mais cedo pra ir na feira. E aí elas simplesmente, tava eu lá na feira e elas estavam lá. Elas simplesmente vieram pra cima de mim e começaram a me bater. E, gente, criou uma rodinha, assim, e eu lembro da cara de cada uma das pessoas que ficou me olhando, sendo agredida, e ninguém fez nada. Teve que vir uma inspetora lá do colégio, que, assim, tinha que andar um pouco, né? E ela veio só pra me buscar, pra me levar pra escola, porque ninguém ali me deu sequer um suporte. Fez uma rodinha, assim, de umas 20 pessoas. E essas mesmas meninas
vira e mexe, elas vinham conversar comigo, querendo ser minha amiga, me chamar pra ir na casa delas, sabe? E eu aceitava, gente. E eu aceitava toda vez porque eu era idiota, porque eu queria ser amiga dos popularzinhos, né? E toda vez que eu ia nas coisas que elas chamaram, eu já fui, acho que umas 2 vezes que eu fui, elas me chamavam na casa delas pra me humilhar, pra brigar comigo, pra fazer eu chorar e pra eu ligar pra minha mãe vir me buscar. Foi assim, eu não sei quantas vezes. E teve uma vez também, acho que no 6º ou 7º ano do ensino fundamental, antes disso tudo, né? Um menino, que pasme, esse menino hoje em dia, no ensino médio, começou a virar todo mundo um grupo só. Não era mais o grupo das meninas, começou a virar agora o grupo dos meninos e das meninas popularzinhas, né? Do ensino médio e tudo mais. Até hoje, tá, gente? Eles são uma gangue, assim, uma gangue. Que eu olho para as fotos deles e eu sinto nojo. E esse menino, no 6º ou 7º ano, ele me hackeou no Facebook. Ele trocou minha foto de perfil por umas fotos, assim, que eu nem posso falar aqui. Começou a escrever um monte de post no feed, assim, falando eu amo várias vezes, assim, essa palavra de 2 letras várias vezes. E eu não tinha visto, eu cheguei na escola, no dia seguinte todo mundo rindo de mim. Aí uma menina veio me falar, você viu o que aconteceu no seu Facebook? Eu falei assim, não, foi o fulano que fez, ele contou, não sei o quê. E, gente, o mais engraçado é que hoje, assim, eles são uma gangue. Parece que a energia deles, assim, se juntou como se fosse um imã. Eu sigo alguns no Instagram, mas ontem a maioria me bloqueou depois do que aconteceu. E eu vejo as fotos deles, gente, eu sinto nojo. Mas, assim, eu espero muito que todos esses meninos, todas essas meninas tenham uma vida muito próspera. Espero muito que todo dia eles consigam deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. E espero que a vida deles esteja fluindo tão bem quanto a minha. Um beijo.